Na aula de hoje eu vou corrigir os exercícios que eu deixei na última aula do Meet. Atividade 1, eu pedi para vocês calcularem 2% de 5. Então, o meu 5 ele corresponde ao 100%. E o valor de x é o meu 2% que eu vou calcular. Então, desse lado aqui eu tenho só a porcentagem e desse lado aqui eu tenho meus valores que eu quero descobrir. O 5 representa 100% e o x é o valor que eu vou descobrir, que representa 2% de 5. Vamos supor que 5 seja em reais. Eu tenho 5 reais. Esses meus 5 reais é a totalidade que eu tenho, é o meu 100%. Então, aqui a gente vai proceder da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma multiplicação em forma de x. E desse jeito eu vou ficar com 5 vezes 2 e 100 vezes x. Aqui vai ficar 10. 10 igual a 100x. O x vai ser igual a 10 sobre 100. Isso aqui a gente pode simplificar cortando um zero aqui. Deixar em forma de fração, 1/10. Ou eu posso colocar na forma decimal, 0,1. Então, meus 2% de 5 representam um valor de 0,1. As outras questões eram parecidas. É basicamente trocar esses valores que tinham aqui, fazer os cálculos. Nessa segunda aqui, na B, eu ficaria então com 0,08, ou eu posso deixar na forma de fração. Nessa questão C, eu ficaria com 20,25, ou eu poderia deixar também em forma de fração. E na minha D, eu ficaria com o meu valor de x igual a 0,19, ou eu poderia deixar aqui em forma de fração. Ainda na atividade 1 que eu deixei essas três questões, a vermelha, a azul e a verde. Aqui nós fizemos em aula. Para mim resolver isso aqui, eu vou saber que o 15 está na parte de cima, ele é o meu numerador. O 13 sobre 11, ele é o meu denominador. Então aqui embaixo do 15 é como se eu tivesse o número 1. Então seria uma fração de 15 sobre 1 dividida pela fração de baixo de 13 sobre 11. É uma divisão, eu faço uma inversão de base e eu torno isso aqui numa multiplicação. Eu fico com 15 sobre 1 vezes, faço a inversão da base, 11 sobre 13. Isso aqui me daria um resultado de 165 sobre 13. A questão azul nós fizemos em aula, o resultado era 2. E a questão verde, que nós fizemos na cor verde em sala de aula, eu tenho aqui uma fração dividida por outra fração. Essa parte de cima aqui é o meu numerador, essa parte de baixo aqui é o meu denominador. Talvez alguém já tenha dito para vocês que o sinal, ou melhor, o símbolo da divisão é esse sinal aqui, certo? Aqui é o meu numerador, aqui é o meu denominador. Esse meu numerador, ou esse meu denominador, qualquer um dos dois, eles podem ser qualquer número, inclusive frações. Aqui eu posso ter uma fração na parte de cima, e aqui eu posso ter uma fração na parte de baixo, assim como eu tenho aqui nesses meus exercícios. Então, a parte de cima eu vou manter, eu vou ficar com 2 sobre 1, e a parte de baixo, para me tornar uma multiplicação, eu vou fazer uma inversão de base. Assim eu vou ficar com 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Faço a multiplicação dessa forma aqui, diferente daquele cálculo da porcentagem que a gente fez, e a gente fica então com 2 vezes 2 igual a 4. Eu sei que vocês gostaram desse tipo de exercício, então eu vou deixar mais alguns para vocês. Só que aqui na letra C, primeiro resolvam essa parte aqui, depois se preocupem com a multiplicação. Resolvam primeiro isso aqui, peguem o resultado disso aqui e multipliquem por 5. A mesma coisa nessa questão, aqui seria a questão D. Coloquei como C, mas aqui é a questão D. Essas quatro questões aqui, a questão C e D é a mesma coisa. Resolve primeiro essa parte aqui, depois calcula a multiplicação.
Não fiquem ansiosos durante o processo, o desenvolvimento dessas questões. Excepcionalmente nessa semana, essa vai ser a única aula. Então corrijam os exercícios e façam a postagem dessas 4 questões da atividade 2 juntos. Na próxima aula a gente corrige.